Espírito Santo em estado de atenção por causa da chuva que atinge os municípios. Em Vila Velha, uma mulher que enfrentava a enxurrada caiu num valão. Protesto de ambulantes na Serra. Eles estão revoltados com a retirada de módulos nos terminais do Transcol. Familiares do menino Cauã fazem protesto em Vitória. A revolta é contra a decisão da Justiça de soltar a pastora Juliana Salles. Flagrante de tiroteio no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Criminosos invadem igreja. Câmeras flagraram toda a ação dos bandidos. Carro capota na rodovia do Sol, em Vila Velha. 3 pessoas ficaram feridas. Procurado, mesmo condenado a mais de 24 anos de prisão, Wagner Dondoni continua em liberdade. Equipes das polícias civil e militar estão em busca do homem que causou o acidente que matou mãe e 2 filhos. E pista nova do aeroporto de Vitória é liberada para pousos. Antes, só as decolagens estavam autorizadas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O Espírito Santo está em alerta por causa da chuva que atinge o estado. Em Vila Velha, uma cena que impressiona. Uma mulher segue pela calçada. Ela está de sombrinha e, de repente, cai num valão. Um homem que passa na região ajuda a mulher a sair do local. A gente vê que toda a região está alagada, prejudicando a passagem, principalmente para quem não conhece o lugar. Os municípios que mais têm acumulados de chuva até agora são Guarapari, Santa Leopoldina, Ibitirama, Viana, Alfredo Chaves, Vitória, Domingos Martins, Linhares e Serra. E a chuva deixa regiões alagadas em vários bairros da Grande Vitória. Como eu disse, o Espírito Santo está em situação de alerta. Na Barra do Chucu, em Vila Velha, a rua ficou inundada e os motoristas tiveram dificuldades para passar. Em São Torquato, a situação ficou bem parecida. Também foram registrados pontos de alagamentos em Ilha dos Bentos, no bairro Santa Inês e na Ilha dos Aires. Na Praia da Costa, uma árvore caiu num carro. Em Santa Mônica, moradores tiveram que encarar o alagamento para conseguir chegar em casa. Olha só a situação, minha canela, ó. Água na canela, tudo feio. Em Cobilândia, a situação era a mesma. Ruas alagadas e transtornos, também em Rio Marinho. Já no bairro 23 de Maio, o motociclista teve que empurrar o veículo. A situação do nosso amigo motoqueiro ali, olha. Em Vitória, moradores também tiveram que passar por ruas alagadas. Esse registro foi feito no bairro Redenção. Até uma cachoeira se formou na Gruta da Onça por causa da força da chuva. A região da Praia do Suá foi uma das mais afetadas. Mesmo assim, motoristas se arriscaram em meio à água. Situação da rua João Batista Parra, Vitória, próximo ao TRE. Situação complicada. E olha só como ficou esta rua em Jardim América, Cariacica. Ruas cheias de água também no bairro Oriente. E a Serra também não escapou. Complicado para quem passou pela BR-101 na região de Laranjeiras. Em Nova Carapina, o alagamento deixou os moradores assustados. Olha, de acordo com o Incapera, a previsão é de que a chuva continue durante todo o fim de semana. Também há possibilidade de ventos fortes. Amanhã, as temperaturas na Grande Vitória ficam entre 19 e 26 graus e chuva a qualquer hora do dia. O ataque de bandidos numa igreja em Vila Velha. Os criminosos arrombaram o local para roubar instrumentos musicais. As câmeras de segurança flagraram o criminoso por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira. Primeiro, ele tenta arrombar o cadeado do portão da igreja em Vila Batista, Vila Velha, mas não consegue. Em seguida, o homem resolve pular o portão e acessa a igreja para furtar. Depois que o ladrão juntou todos os equipamentos de som, ele percebeu que precisaria de uma bolsa para carregar tudo. Então, o bandido sai da igreja e alguns minutos depois ele volta. Nessa segunda entrada, o alarme disparou e um membro da igreja que mora aqui perto veio ver o que estava acontecendo. O alarme soou e, graças a Deus, um dos membros da igreja ouviu e veio aqui. Quando veio, viu as portas arrombadas, começou a gritar do lado de fora, ele então fugiu.
O criminoso fugiu por esta janela. As marcas dos pés ainda estão na parede. Como o lugar era alto, ele deixou tudo para trás, inclusive a televisão que tinha arrancado do segundo andar. O pastor conta que essa não é a primeira vez. Esse ano pode ser a quinta vez já que acontece. A primeira vez, que foi esse ano também, dessas pessoas aí entrou dentro da nossa cantina, mas levou tudo que você possa imaginar. Entrou, arrombou, e foi mais ou menos por volta de 1 hora, ficou lá o tempo que ele achou necessário, porque lá a gente colocou alarme agora, não tinha colocado, mas ele levou tudo, liquidificador, prato, tudo que você imaginar de cozinha ele levou. Desta vez, a porta de vidro ganhou um reforço, uma tranca nova e reforçada para impedir outros arrombamentos. A gente tem hoje um alarme eletrônico interno, colocamos mais câmeras ainda agora. Vamos adequar com uma segurança melhor na porta. Vamos nas 2 portas que nós temos com acesso ao templo. A gente vai colocar mais 2 portas fortalecidas, né, para ver se isso pelo menos demonstra que eles não se aproximem, né? O pastor lamenta o acontecido. Ele explica que a igreja era para ser referência da comunidade e não um alvo de ataques de ladrões. A igreja, ela é um agente socializador. Ela tá a sociedade precisa da igreja, como ela precisa do posto de saúde. Ela precisa para poder dar um equilíbrio para as pessoas que vivem nessa marginalidade e entendam que Deus também é um caminho para elas mudarem de vida, né? Então a igreja está aqui para servir a sociedade também. Então quando esses miliantes entram na igreja, eles estão rompendo, violando algo para ajudá-los mesmo socialmente. Carro capota na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O acidente aconteceu na altura da Barra do Jucu, perto do posto do Batalhão de Trânsito da PM. Chovia na hora em que o veículo capotou. 3 pessoas que estavam no carro ficaram feridas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória. A dinâmica e as causas do acidente não foram divulgadas. O trânsito teve que ser parcialmente interditado no trecho, mas já está liberado. Vendedores ambulantes fazem protesto na Serra. Eles reclamam da retirada dos quiosques nos terminais do Transcol. Comerciantes se uniram em protesto contra a retirada de um dos 30 quiosques que funcionam no interior do terminal de Laranjeiras, na Serra. Com cartazes, os trabalhadores queimaram pneus e interditaram 2 pistas da rodovia Norte-Sul. A polícia militar acompanhou a movimentação e o corpo de bombeiros precisou ser acionado. Este vídeo mostra o momento em que o quiosque é retirado de dentro do terminal na manhã desta quinta-feira. A lojinha pertencia ao seu Valmir. Ele, que trabalhava há 23 anos dentro do terminal, tem uma filha recém-nascida. Essa era a única fonte de renda da família. Foi uma coisa surpreendente, né? Que eu estou passando uma situação meio um pouco difícil, complicada, né? E hoje vivo de aluguel, o que eu vou fazer daqui para frente? Uma filha de 4 meses, uma mãe de 78 anos morando de aluguel. E tem outras pessoas também, que tem alguns companheiros aí que estão com câncer, tem outros que estão de idade já, que não se ingressa mais no mercado de trabalho. Por meio de nota, a CETURB informou que os módulos foram retirados em cumprimento judicial a uma ação de reintegração de posse. Segundo a presidente da Associação dos Comerciantes dos Terminais, a categoria teria pedido à Justiça um prazo da decisão para que continuassem trabalhando até o ano que vem. A nossa proposta é pedindo eles para poder dar um tempo para começar a Casa Grande, quando foi agora que começou a tirar as barracas. Tirou em Vila Velha uma hoje, já falaram lá em Vila Velha que tem mais 2 para tirar amanhã. E falou que tem mais 2 para tirar em Carapina amanhã também. Apesar de só um quiosque ter sido fechado aqui no terminal de Laranjeiras, o medo e a apreensão dos comerciantes é que outras lojinhas que funcionam aqui dentro também sejam interditadas a partir de agora. Sempre a CETURB vem comentando, olha, vai ser removido, vai, e a gente fica sempre na incerteza, fica naquela dúvida, amanhã pode ser eu, hoje foi meu companheiro, e depois de amanhã. Segundo os lojistas, até a próxima segunda-feira, novas manifestações devem acontecer. Segunda-feira, com certeza, o protesto vai ser abranger todos os terminais, não vamos revelar o local, mas nós vamos estar lá. Eu não vou desistir. E amanhã eu vou estar vendendo minhas coisinhas lá no mesmo lugar. Amanhã eu vou colocar outra coisinha para vender no mesmo lugar. Eu vou fazer o quê? Eu vou roubar? Olha, a CETURB disse que retirou os módulos dos terminais após uma determinação da Justiça. Os ambulantes só poderiam trabalhar nos terminais por ser um espaço público se participassem de uma licitação.
Flagrante de tiroteio em Vila Velha. O registro foi enviado por um amigo do TN. Os disparos teriam sido feitos por traficantes no começo da tarde. Comerciantes ficaram assustados e baixaram as portas. O registro foi feito por um morador do bairro Santa Rita, em Vila Velha. Na semana passada, uma cena parecida também chamou a atenção. Tiros foram disparados no meio da rua, no bairro vizinho, 1º de maio. Meu Deus do céu. Mas o que mais impressiona foi que o homem caminhava tranquilamente em meio aos disparos. Enquanto isso, outras 3 pessoas tentavam se esconder atrás da parede de uma casa para se proteger dos tiros. Olha o Corão andando tranquilo. A Polícia Militar disse que ninguém ficou ferido durante o tiroteio. Uma viatura fez buscas no bairro, mas nenhum suspeito foi preso. Familiares do menino Cauã, brutalmente assassinado em Linhares, prometem fazer novos protestos. A família está revoltada com a decisão da Justiça de soltar a pastora Juliana Salles. Juliana Salles foi solta na madrugada desta quinta-feira. Ela estava presa na penitenciária feminina de Cariacica e saiu da prisão por volta de 3 da madrugada. A decisão foi do juiz André Dadalto, da primeira vara criminal de Linhares, responsável pelo caso. Ao receber a notícia, familiares e amigos do pequeno Cauã fizeram um protesto no centro de Vitória. Que leis são essas? Que leis são essas? Juliana Salles estava presa desde o dia 20 de junho. Teve a liberdade concedida de maneira provisória. Ela não foi julgada ainda. O processo está apenas no início. Esse advogado especialista em direito criminal esclarece que Juliana pode ser presa novamente no futuro, se caso for necessário na avaliação do juiz. A prisão, nesse caso, é uma modalidade de prisão provisória. No caso específico, a prisão preventiva. Então, a regra no direito brasileiro é de responder o processo de liberdade, somente quando houver necessidade que a prisão é imposta, enquanto não for julgado o processo. Então, provavelmente, o juiz entendeu que a prisão dela não era mais necessária. Não significa que ela está absolvida, não significa nada disso, simplesmente que ela vai poder responder o processo e produzir a sua defesa em liberdade. A ex-pastora foi acusada pelo Ministério Público de duplo homicídio, duplo estupro e fraude processual, por ter alterado a cena do crime que vitimou os filhos Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6. O crime aconteceu no dia 21 de abril, em Linhares. Para o Ministério Público, Juliana não teria feito nada para impedir o crime cometido pelo marido, o pastor Georgeval Alves, que continua preso. A família de Cauã está revoltada com a decisão da Justiça de Linhares. Eles vão continuar na briga judicial. Minha família está muito indignada. A gente não vai aceitar essa situação. Hoje fomos para a rua. Fizemos a manifestação, amanhã a gente vai de novo. A nossa intenção é somar força, unir força e vamos para a rua que a justiça tem que ser feita. Em qualquer momento, se ela representar um risco ao processo, à sociedade, se ela aparentar fugir, se ela interferir na produção de provas, faltar às audiências, por exemplo, o juiz pode novamente impor a prisão preventiva. Isso pode acontecer a qualquer momento ao longo do processo. O Ministério Público disse que vai entrar com um recurso contra a decisão. Apesar de condenado a mais de 24 anos de prisão, Wagner Dondoni continua solto. Ele é considerado foragido da Justiça. O empresário Wagner Dondoni de Oliveira foi condenado a 24 anos e 11 meses de prisão. Mas o alívio de Ronaldo, que há 10 anos perdeu a esposa e 2 filhos no acidente, não durou muito tempo. Desde que a sentença foi expedida na última terça-feira, Dondoni não foi localizado. Ele já é considerado como um foragido da Justiça. Foi um pouco até revoltante, porque eu não sabia que ele tinha esse direito de não comparecer. E assim que teve o veredito, que ele foi condenado, julgado culpado, e para mim ele teria que sair dali preso. E por a lei dar essa brecha a ele, agora nós não encontramos ele, está foragido, ninguém tem notícia dele, então a gente fica com o sentimento ainda de não dever cumprido. Dever cumprido só quando ele for preso. A polícia fez buscas nos endereços informados pelo empresário. A última informação é que Dondoni estaria no estado de Minas Gerais. Considerado foragido da Justiça, Wagner Dondoni entra para uma alarmante estatística. Atualmente, existem no estado mais de 10 mil pessoas com mandado de prisão em aberto.
Só nos 7 primeiros dias deste mês, a Justiça expediu mais de 70 mandados de prisão e nenhum deles foi cumprido. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. A Superintendência de Polícia Interestadual e os setores de inteligência das polícias civil e militar já realizaram buscas para localizar Dondoni. Junto com amigos, Ronaldo tem compartilhado uma foto do acusado em redes sociais. Foi uma forma que eu encontrei para que quem não conheça ele, que passe a saber do rosto dele, para ser bem familiar, para poder prendê-lo, para não deixá-lo solto, para ele não cometer o que fez comigo. O acidente aconteceu em abril de 2008 na BR-101 em Viana. Wagner foi preso, pagou fiança e durante 10 anos respondeu ao processo em liberdade. O empresário não compareceu ao julgamento que aconteceu na última segunda-feira. Hoje, ainda em busca de justiça, Ronaldo tem esperança que Dondoni seja encontrado. Ou aqui, ou em Minas, mas como a polícia tem um trabalho muito bom, eu acredito que nós vamos encontrá-lo. Quem tiver informação do acusado, ligue para o Disque Denúncia 181. O governador eleito Renato Casagrande anunciou mais 3 secretários. Davi Diniz de Carvalho ocupa a cadeira de secretário da Casa Civil e Flávia Mignoni fica com o cargo de secretária de comunicação. Davi Diniz, que atualmente é secretário de Fazenda da cidade de Vitória, da Prefeitura de Vitória, vai assumir a partir de 1º de janeiro a Secretaria da Casa Civil, que é uma secretaria fundamental para a comunicação com a sociedade. A Secretaria de Comunicação também, porque também é a comunicação dos atos do governo. E terá uma tarefa de modernizar essa comunicação, de integrar o que nós já temos hoje de tradicional, através das TVs, dos impressos. Então, acho que essa é a tarefa que a Flávia cumprirá. Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito de Vitória, vai liderar o Instituto Jones Santos Neves no novo governo. Luiz Paulo tem muita experiência na área de gestão, é um formulador de políticas públicas e o Instituto Jones tem esse papel. E Luiz Paulo ajudará também na gestão do Programa Estado Presente de enfrentamento à violência. Eles se juntam a Álvaro Duboc na Secretaria de Planejamento e Rogério Amorim na Secretaria da Fazenda. E a seguir, pousos liberados na nova pista do aeroporto de Vitória. A gente já volta. A pista nova do aeroporto de Vitória está liberada para pousos. O primeiro pouso na nova pista aconteceu ontem à noite. A aeronave chegava do Rio de Janeiro. As decolagens já eram realizadas pela nova pista desde março, quando o terminal foi inaugurado. A liberação da nova pista para pousos estava prevista para junho, mas acabou atrasando, já que havia necessidade da instalação de um aparelho que ajuda o piloto durante a aproximação da pista, mesmo sem boa visibilidade. Mesmo assim, a pista antiga vai continuar sendo usada em dias de chuva ou ventos fortes. Quer dizer, nos próximos dias, né? Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.